Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo explicativo sobre os últimos acontecimentos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Será verdade que a Rússia está recebendo armamento pesado da Coreia do Norte? São as armas norte-coreanas que estão matando os ucranianos? Já vamos descobrir, mas antes, aproveita para deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Recentemente, uma jovem inspetora de armas ucraniana, Kristina Kimashuk, recebeu a notícia de que um míssil de aspecto invulgar tinha colidido com um edifício na cidade de Kharkiv. Ela começou a ligar para seus contatos nas Forças Armadas ucranianas, desesperada para colocar as mãos nesse estranho míssil. Em uma semana, os destroços foram espalhados à sua frente em um local seguro na capital Kiev. Ela começou a desmontá-lo e a fotografar cada peça, inclusive os parafusos e os chips de computador menores que suas unhas. Ela percebeu quase imediatamente que não se tratava de um míssil russo, mas seu desafio era provar isso. Enterrada em meio à confusão de metal e fios repuxados, a senhora Kimashuk avistou um pequeno caractere do alfabeto coreano. Então, ela se deparou com um detalhe mais revelador. O número 112 estava estampado em partes da carcaça. Isto corresponde ao ano de 2023 no calendário norte-coreano. Ela percebeu que estava olhando para a primeira evidência concreta de que armas norte-coreanas estavam sendo usadas para atacar seu país. Pessoal, um rápido recado. Se você tem vontade de viver de YouTube, trabalhar do conforto da sua casa, receber um bom dinheiro e o melhor, sem aparecer nas câmeras, confira o link na descrição e também no comentário fixado. O programa YouTube Sem Aparecer, criado pela lenda do YouTube brasileiro Peter Jordan, vai te ensinar tudo sobre isso. Mude de vida agora! Agora voltando ao assunto do vídeo. A inspetora afirmou que tinha ouvido falar que a Coreia do Norte havia entregado algumas armas para a Rússia, mas achava que eram apenas boatos. No entanto, agora ela tinha certeza, pois pode ver, tocar e investigar as peças do míssil lançado contra seu país. Apesar de toda a conversa recente sobre a preparação de Kim Jong-un para iniciar uma guerra nuclear, a ameaça mais imediata é agora a capacidade da Coreia do Norte de alimentar as guerras existentes e alimentar a instabilidade global. Kimashuk trabalha para a Conflict Armament Research, uma organização que recupera armas utilizadas na guerra, para descobrir como foram fabricadas. Mas foi só depois de ela terminar de fotografar os destroços do míssil e de sua equipe analisar suas centenas de componentes que veio a revelação mais impressionante. Estava repleto da mais recente tecnologia estrangeira. A maioria das peças eletrônicas foi fabricada nos Estados Unidos e na Europa nos últimos anos. Houve até um chip de computador dos Estados Unidos fabricado em março de 2023. Isto significava que a Coreia do Norte adquiriu ilicitamente componentes vitais para armas, introduziu-os sorrateiramente no país, montou o míssil e enviou-o secretamente para a Rússia, onde foi então transportado para a linha de frente e despachados, tudo em questão de meses. Essa foi realmente uma grande surpresa, pois apesar de estar sob sanções severas durante quase 2 décadas, a Coreia do Norte ainda consegue colocar as mãos em tudo o que precisa para fabricar as suas armas, e com uma velocidade extraordinária. Em Londres, especialistas ficaram igualmente chocados ao saberem que mísseis balísticos norte-coreanos estavam sendo usados para matar pessoas em solo europeu. Usando imagens de satélite, eles conseguiram observar 4 navios de carga russos viajando de um lado para outro entre a Coreia do Norte e um porto militar russo, carregados com centenas de contêineres ao mesmo tempo. No total, estima-se que tenham sido enviados 7.000 contêineres, cheios de mais de 1 milhão de munições e foguetes graduados, do tipo que pode ser disparado de caminhões em grandes rajadas. Essas avaliações são apoiadas por informações dos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul, embora a Rússia e a Coreia do Norte tenham negado o comércio. Mas é a chegada de mísseis balísticos ao campo de batalha que mais preocupa o mundo. Desde a década de 80, a Coreia do Norte tem vendido as suas armas no estrangeiro, principalmente a países do norte da África e do Médio Oriente, incluindo a Líbia, a Síria e o Irã. Eles tendem a ser mísseis antigos, de estilo soviético, com má reputação.
há evidências de que os combatentes do Hamas provavelmente usaram algumas das antigas granadas lançadas por foguetes de Pyongyang no seu ataque de 7 de outubro passado. Mas o míssil disparado que Kimachuk desmontou era aparentemente o míssil de curto alcance mais sofisticado de Pyongyang, o Hwasong-11, capaz de viajar até 700 quilômetros. Embora os ucranianos tenham minimizado a sua precisão, o Dr. Jeffrey Lewis, especialista em armas norte-coreanas e não proliferação no Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, diz que não parecem ser muito piores do que os mísseis russos. Isto levanta, então, a questão de quantos destes mísseis os norte-coreanos podem produzir. O governo sul-coreano observou que a Coreia do Norte enviou quase 7.000 contêineres de munições para a Rússia e que as fábricas de armas de Pyongyang estavam funcionando a todo vapor. Dr. Lewis, que tem estudado estas fábricas através de satélites, calcula que elas podem produzir algumas centenas de mísseis por ano. Ainda a recuperar da descoberta, agora é tentar descobrir como isso é possível, uma vez que as empresas estão proibidas de vender peças à Coreia do Norte. Muitos dos chips de computador, que são parte integrante das armas modernas, que as guiam através do ar até os alvos pretendidos, são os mesmos chips usados para alimentar os nossos telefones, máquinas de lavar e carros. Estes estão sendo vendidos em todo o mundo em números surpreendentes. Os fabricantes vendem para os distribuidores milhares de milhões, que os vendem em milhões, o que significa que muitas vezes não têm ideia de onde vão parar os seus produtos. Mesmo assim, é frustrante saber que os componentes do míssil vieram do Ocidente. Especula-se que os norte-coreanos baseados no estrangeiro criaram empresas falsas em Hong Kong ou noutros países da Ásia Central para comprar os artigos utilizando predominantemente dinheiro roubado. Em seguida, enviam os produtos para a Coreia do Norte, geralmente através da fronteira com a China. Se uma empresa falsa for descoberta e sancionada, outra surgirá rapidamente em seu lugar. As sanções têm sido consideradas, há muito tempo, uma ferramenta imperfeita para combater estas redes. Mas para ter alguma esperança de funcionar, elas precisam de ser regularmente atualizadas e aplicadas. Tanto a Rússia como a China recusaram-se a impor novas sanções à Coreia do Norte desde 2017. Ao comprar as armas de Pyongyang, Moscou está agora a violar as mesmas sanções que votou uma vez como membro do Conselho de Segurança da ONU. Tudo isto tem implicações que vão muito além da guerra na Ucrânia. Joseph Byrne, especialista em Coreia do Norte de Royal United Services Institute, declarou que o mundo está testemunhando o desmoronamento em tempo real das sanções da ONU contra a Coreia do Norte, o que dá a Pyongyang muito espaço para respirar. Os verdadeiros vencedores aqui são os norte-coreanos. Eles ajudaram os russos de uma forma significativa e isso lhes proporcionou uma tonelada de vantagem, disse Byrne. Em março, a Royal United Services Institute documentou grandes quantidades de petróleo a serem enviadas da Rússia para a Coreia do Norte, enquanto vagões cheios do que se pensa ser arroz e farinha foram avistados a atravessar a fronteira terrestre dos países. Este acordo, estimado em centenas de milhões de libras, irá impulsionar não só a economia de Pyongyang, mas também o seu exército. A Rússia também poderia fornecer ao norte as matérias-primas para continuar a fabricar os seus mísseis, ou mesmo equipamento militar, como aviões de combate, e, no extremo mais extremo, a assistência técnica para melhorar as suas armas nucleares. Além disso, a Coreia do Norte está tendo a oportunidade de testar pela primeira vez os seus mais recentes mísseis num cenário de guerra real. Com esses dados valiosos, será possível torná-los melhores. Mais preocupante ainda é que a guerra está proporcionando à Coreia do Norte uma vitrine para o resto do mundo. Agora que Pyongyang está produzindo estas armas em massa, certamente vai querer vendê-las a mais países, e se os mísseis forem bons o suficiente para a Rússia, serão bons o suficiente para outros, disse o Dr. Lewis. Especialmente porque os russos estão dando o exemplo de que não há problema em violar sanções. Ele prevê que daqui para frente a Coreia do Norte se tornará um grande fornecedor de mísseis para países do bloco China-Rússia-Irã. Na sequência do ataque do Irã a Israel, os Estados Unidos disseram estar incrivelmente preocupados com o facto de a Coreia do Norte poder estar trabalhando com o Irã nos seus programas de armas nucleares e balísticas.
Este é certamente um problema sombrio, mas a boa notícia é que agora é possível saber o quanto eles dependem de tecnologia estrangeira. Então, se pode fazer algo a respeito. Um exemplo é que, ao trabalhar com os fabricantes, será possível cortar as cadeias de abastecimento da Coreia do Norte, como já aconteceu, e uma equipe já conseguiu identificar e encerrar uma rede ilícita antes de conseguir concluir uma venda crítica.